Irmãos, irmãs, com que alegria, no domingo, dia do Senhor, nos encontramos. Hoje, dia 13 de junho, com o Evangelho de Marcos, mais uma vez, 11º domingo do tempo comum da nossa liturgia. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nos encontramos hoje com Jesus, que apresenta o reino em parábolas. As parábolas permitem aos seus ouvintes, aos ouvintes de Jesus, compreender o que ele está dizendo. As situações concretas da vida possuem uma sabedoria. Sabedoria que só os simples têm, característica deles. E é os simples que vão, portanto, acolher, a partir das parábolas, a mensagem de Jesus. Parábolas que ilustram o reino, que mostram a chegada do reino de Deus, que humanamente nós não podemos compreender, porque esse reino é um mistério que Deus vai revelando pela palavra, pelo agir do seu Filho Jesus. Então, ao usar a linguagem das parábolas, Jesus permite aos seus ouvintes chegarem às suas conclusões, porque Jesus toma aquelas situações que diz respeito à vida deles, como, por exemplo, semear a semente. Hoje nos deparamos com duas parábolas: a da semente, simplesmente, e a semente, grão de mostarda. Uma coisa é certa: a semente lançada na terra germina. O que é importante? O importante é semear. A semente tem todo um potencial. Se ela encontra na terra condições, ela vai morrer e vai germinar e vai produzir frutos. Então, o importante é semear. Assim acontece com o reino. É preciso semear, é preciso anunciar o reino. Que bom se a semeadura foi feita com alegria, com esperança,
com confiança. Assim é o reino. Ele precisa ser anunciado com alegria, com confiança, com fidelidade. E como a semente cresce por si só, assim também o reino, ele cresce por si só, se for lançado com alegria e com convicção. Nada pode impedir, nada pode ser obstáculo para que ele cresça. Por quê? Porque o reino é de Deus. É Ele que faz o seu reino de amor chegar até nós. A semente de mostarda é uma semente pequenina e, quando ela é lançada na terra, morre, depois nasce, cresce, ela se torna, o Evangelho diz, uma grande árvore. Assim é o reino. O reino é pequenino, acontece nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, mas ele precisa chegar a todos e vai se tornando grande no coração de todos, pelo amor, pela generosidade, pela alegria, pelo perdão, pela comunhão, pela fraternidade. Cada seguidor de Jesus e toda a comunidade, meus irmãos e minhas irmãs, precisa hoje, mais do que nunca, em tempo de tanto sofrimento, viver, alimentar esta certeza. Outra conclusão que nós tiramos é que nas duas parábolas a força irresistível da semente, não é? E a força irresistível do reino, que crescerão e darão os seus frutos, a semente e o reino. Esse é um mistério que cabe a nós semear e contemplar e viver. Com os discípulos, as parábolas recebem uma explicação à parte, um ensinamento à parte, como vimos no Evangelho. E os discípulos, nós já vimos, são aqueles que, dentre a multidão, acolhem com alegria as palavras de Jesus e, aproximando-se dele, com ele formam a nova comunidade. Comunidade de pessoas com o coração aberto, com o coração acolhedor, comunidade solidária, comunidade marcada pela alegria. Façamos o caminho, irmãos e irmãs, lançando com o nosso testemunho alegre e convicto a semente do reino. Ele desabrochará. Só é preciso fazê-lo com ânimo, com alma e, ao mesmo tempo, com paciência, ou seja, saber esperar. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.